Daí, pessoal, mais uma resolução. Com os algarismos ímpares, quantos números de 4 algarismos distintos maiores que 5.319 você pode escrever? Então, eu quero escrever números maiores que esse milhar aí, né, de 5.319, e para isso eu posso usar números formados por 4 algarismos e que sejam organizados a partir desses ímpares disponíveis, 1, 3, 5, 7. Bom, então eu vou colocar aqui, ó, já como referência o número 5.319. E aí vou pensar o seguinte: para que eu perceba, né, para que eu observe um número maior do que 5.319, é essencial que eu fique atento quanto ao primeiro número aqui no milhar, porque aqui tem que ser um valor ou maior que 5 ou progressivamente, né, a segunda casa aqui maior, ou a terceira ou a última. Então pensa assim, ó, se eu tenho 5.319, se eu penso em organizar um número que comece também por 5, que tenha o 3 aqui também e tenha um 7 aqui, independente da última casa, eu tenho um número maior que 5.319, porque vai ficar 5.370 alguma coisa. E aí essa última casa, né, já que eu usei o 5, o 3 e o 7, essa última casa pode ser tanto o 1 quanto o 9. Então eu fico com duas possibilidades nessa casa, ou seja, eu tenho aqui dois números possíveis, vou pôr assim, ó, duas possibilidades. Se caso eu faço primeira casa o 5, depois o 3 e agora eu coloco o 9, observa que não importa a última casa, esse número também é maior que 5.319, já que vai ficar 5.390 alguma coisa. E nessa última casa eu também tenho duas possibilidades. Eu usei já o 5, o 3 e o 9. Então para a última casa me sobra ou o 1 ou o 7. Então esse número aqui termina por 1 ou 7. Então aqui eu tenho outras duas possibilidades. Bom, então 5 com 3 eu já esgotei, né? Eu tenho aqui 5 com 3 com 1, 19, que é o meu ponto de partida. Aí maior que isso, com certeza, 5 e 3, 7. 5 e 3, 9. Bom, se eu ainda fixo a primeira casa 5 e coloco aqui 7, então isso vai ficar 5.700 e alguma coisa. Aí não importa, ó. As duas últimas casas eu tenho um número maior do que 5.319, já que vai ficar um número 5.700 e alguma coisa. Então essas duas casas podem ser preenchidas de que forma? Bom, observa que o 5 eu já usei, o 7 eu já usei. Então eu tenho aqui três possibilidades, 1, 3 e 9. Então aqui eu tenho três possibilidades para essa casa e duas possibilidades para a última, né? Já que das três casas possíveis para essa casa, das três possibilidades para essa casa, eu vou usar uma e aí me sobra duas para a última. Eu tenho aqui 3 vezes 2, 6. Eu tenho aqui 6 possibilidades. Da mesma forma, acontece se eu colocar o 5 na primeira casa e depois o 9. Isso vai dar 5.900 e alguma coisa. E aí, da mesma forma, não importa as últimas casas, eu terei um número maior que 5.319. E, de igual ao anterior caso, né, eu tenho para essa casinha 3 possibilidades e para essa 2 possibilidades. O que vai gerar aí 2 vezes 3, 6 possibilidades de construção do número 5.900 e alguma coisa. Bom, e aí, iniciando por 5, eu esgotei todas as possibilidades. Observa, eu quero um número 5, maior que 5.319. Então pensei 5, 3, 7, 5, 3, 9, para ficar maior que 5.319. Depois que eu esgotei essa casa aqui, 3, ó,
eu vou para o 7, e aí 5 e 7 vai ficar maior que 5 e 3, e aqui 5 e 9 também vai ficar maior que 5 e 3. Então com 5 já esgotei, né? Fui até o 9. Mas aí ainda tenho a possibilidade de iniciar, em vez de 5, iniciar, por exemplo, por 7. Se eu inicio por 7, aí não importa que as 3 casas vai ficar maior que 5.319, né? Já que aqui eu tenho 7.000 e alguma coisa. Então não importa essas 3 casas, o 7 eu já usei, não posso usar de novo. Me sobram aí 4 possibilidades para eu preencher essas 3 casas. Então significa que nessa casa eu tenho 4 possibilidades disponíveis. Aqui eu tenho 3 possibilidades e aqui 2 possibilidades. Aplicando o princípio multiplicativo, 4 vezes 3, 12 vezes 2. Eu tenho aí 24 possibilidades para essa situação iniciando por 9. Aliás, iniciando por 7. E se iniciar por 9? Bom, se iniciar por 9, da mesma forma, eu tenho um número maior que 5.319, já que ele começa por 5. E aí, de igual forma, eu tenho 3 casas livres. Essas 3 casas também não interferem no fato do número ser maior que 5.319. E aí eu posso colocar nessa casinha 4 possibilidades que eu tenho ali livres lá em cima, né? Já que eu usei só o 9. Aqui diminui para 3 possibilidades e aqui para 2 possibilidades. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24 possibilidades. E aí então a quantidade de números que eu consigo escrever é dado por 2 mais 2 mais 6 mais 6 mais 24 e mais 24. Então é a soma dessas possibilidades aqui. 2 mais 2, mais 6, mais 6, mais 24, mais 24. Somando isso, eu tenho aqui 2, 4, 10, 16, 40 com 24, 64 números. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Bons estudos e até a próxima.